Shabbat Shalom, Leculan, que coisa boa! Como é bom poder estar aqui com você e mais um Shabbat. Que delícia, né? A gente recebeu o Shabbat junto, estudando a Escritura Sagrada, estudando a Torá do Eterno. Olha que honra tremenda, né? Estamos aqui de coração aberto para poder, através da sua palavra, entender as vontades do Eterno para as nossas vidas. Então a gente estuda, aprende, pratica tudo que a gente consegue encontrar aqui na Escritura e nas porções semanais, que é a maneira pela qual nós aqui do canal Ativa Total estudamos a Escritura. Então, toda semana a gente estuda um pedacinho da Escritura e assim, quando termina o ciclo, né, um ciclo de aproximadamente um ano, a gente consegue ter estudado toda a Escritura e assim poder praticar aquilo que nós temos aprendido. Então, vamos lá juntos, sem mais delongas, estudar a respeito dessa paraxá maravilhosa, Paraxá Yitro, a 17ª paraxá da semana. Então, abra sua escritura, abra o seu coração e se prepare para que nós possamos aprender da palavra do Eterno, para que possamos aplicar em nossas vidas. Gostaria aqui, antes da gente iniciar o estudo, fazer memória a Tuna, a esposa do Morei Renato de Prínzio, que nos deixou, Baruch Dayan Haemet, bendito seja o juiz da verdade, e deixar aí minhas forças para ele e que seja sempre lembrada, Tuna de abençoada memória. Tá bom, meu irmão? Um beijo no seu coração e que o Eterno continue te confortando e te dando essa sabedoria maravilhosa, com esse brilho que você tem aí, que é realmente inspirador a maneira como você ensina a Escritura, viu? É sempre muito bom poder te assistir e aprender com você. Bom, vamos começar então o nosso ensino a respeito da paraxá. Eu particularmente sou suspeito a dizer, mas para mim, se eu tivesse que olhar para uma das porções da Escritura, essa aqui, isso é o meu posicionamento, tá? Fábio Mazzarella, não é posicionamento institucional do canal Ativa Total, mas eu vejo essa como a porção mais importante de toda a Escritura. Simplesmente porque essa porção carrega as 10 palavras. Carrega os 10 mandamentos, né, por assim dizer. Na verdade, o Eterno nunca chamou de 10 mandamentos. Ele chamou de Aset Adevarim, Aseret Adevarim, as 10 das palavras, ou 10 pronunciamentos, né, se a gente trouxer para o português da melhor maneira. Então, aqui nós vamos ver o Eterno falando com sua boca do Monte Sinai e todo o povo ouvindo. E depois, o que ele disse, ele escreveu em pedra. Mas isso é para o final da porção. Por enquanto nós vamos começar, como tem que ser, do início, e aí nós vamos avançando. Mas eu gostaria de trazer esse adendo para que desde já a atenção de todos seja redobrada, né? Porque realmente é uma paraxá de extrema importância. Tudo que nós vamos ver a partir daqui molda o caráter do povo do Eterno desde os dias antigos até hoje. Claro que a Torá sempre existiu, mas revelada em sua forma plena, ela veio ser no Monte Sinai e, não por acaso, né, nós estamos estudando a porção em que isso acontece. Então é por isso, tendo isso em mente, que eu coloco essa como a paraxá mais importante de todas. E quando essa passar, toda semana, a paraxá da semana sempre vai ser a mais importante para aquele momento, ok? Então vamos estudar juntos a paraxá Yitro, e durante todos os nossos ciclos e todos os dias da nossa vida, nós vamos trazer à memória o que essa paraxá aqui nos ensinou. Por exemplo, o Shema Israel. Vamos ouvir o Shema, vou colocar o Shema aqui depois dessa fala, e a gente escuta o Shema, porque ele traz pra gente, rememora para nós as 10 palavras. Quando no Shema fala para nós nos lembrarmos, inculcarmos na cabeça dos nossos descendentes e também colocarmos como frontal dos nossos olhos, atar no nosso braço, é a respeito das 10 palavras que o Shema está falando. E não se esqueçam que Yeshua, o nosso mestre, quando foi questionado a respeito dos mandamentos, ele diz: Shema Israel Adonai Eloheinu, Adonai Had, ouve, ó Israel, o Eterno nosso Elohim, o Eterno é um. E aí ele traz dentro do Shema o que a gente precisa fazer, né? Amar o Eterno sobre todas as coisas, e ele dá ainda um dos mandamentos em seguida que é semelhante ao primeiro, que justamente tem a ver com o próximo, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então vamos ouvir o Shema e a gente volta para cá, tá? Shema Israel, Adonai Eloheinu,
Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Kevod Malchuto Leolam Vaed. Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Ve'ahavta et Adonai Elohecha v'chol לבבה ובכל נפשך ובכל מאודיה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה היום על לבבך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושכבך ובקומך וקשחתם לאותה על ידיה והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. לעולם ועד. Bom, e aqui vai a tradução do Shema para você. Ouve, ó Israel, Adonai o nosso Elohim, Adonai é um. Bendito seja o nome da glória de seu reino para toda a eternidade. E amarás a Adonai, teu Elohim, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua capacidade. E essas palavras que ordeno a você hoje estarão no seu coração. Ensine-as com cuidado aos seus filhos. Fale a respeito delas ao sentar-se em sua casa, ao viajar pela estrada, ao deitar-se e ao levantar-se. Ate-as a sua mão como um sinal. Ponha-as na parte frontal da cabeça, entre os seus olhos, e escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Baruch Hashem. Pronto, agora que nós ouvimos, vamos seguir então com a nossa Parashá da semana, Parashá Yitro. Essa é uma daquelas porções que carrega o nome de um personagem. E olha só, este homem, que nem é realmente do sangue de Israel, do sangue de Jacó, recebe a honra de nomear uma das parashot, uma das porções semanais. Bem legal, né? Ele é sogro de Moshe, como nós vamos ver. E é interessante a gente observar que as traduções trazem o seu nome como Jetro, mas no original é Yitro. Em breve nós vamos fazer a soma da gemátria do nome dele, para que nós possamos tirar algumas lições aí para a gente no que concerne a escritura, a palavra do Eterno. Então vamos lá. Deixa eu ver se está centralizado para você, vou ter que tomar um cuidado com isso. Estamos em Shemot 18, Êxodo capítulo 18. E começa assim a nossa parashá. Vaishma Yitro, e ouviu e escutou Yitro, Cohen Midian,
o sacerdote de Midian, Roten Moshe, o sogro de Moshe, et kol asher asa Elohim, tudo quanto fizera Elohim, le Moshe, para Moisés, que não vou mais citar Moisés, tá? Mas Moisés, quando eu disser Moshe, eu estou dizendo o nome próprio de Moisés. Então não deveria ser traduzido como Moisés, nome não se traduz, né? A gente translitera para que a gente consiga entender qual é o nome da pessoa. Então, para Moshe, para Moisés, ok? O le Israel, e para Israel, amou o povo dele. Que hotzi Adonai et Israel, porque tirou Adonai a Israel me Mitzrayim, do Egito. Aqui a gente tem do e Mitzrayim, que seria o nome do Egito, né? Foi traduzido novamente, também era um nome próprio. Você pode inclusive encontrar o homem que deu origem, né, a esse povo. Se você for lá nos descendentes de Noah, lá para Bereshit 10, 11, você vai encontrar lá a genealogia de Noah, e você pode ver que Mitzrayim é um dos nomes que aparece lá, e justamente veio a trazer à existência todos os egípcios. Então, Mitzrayim significa dificuldade, aperto dobrado, tá? Então, aqui nós lemos. Vamos seguir. Eu marquei em vermelhinho aqui para vocês, que é o nome do Yitro, como de costume, as Parashot, as porções semanais, apresentam aí o seu título como uma das primeiras palavras ali ou frases, né? Primeiras palavras formando uma frase, ou apenas uma palavra que seja, que nomeia aí então a Parashá, a porção. Vamos lá. Vaikar Yitro oten Moshe, e tomou Yitro, o sogro de Moshe, et Tziporá, a Zípora, como provavelmente na sua tradução bíblica pode estar, Eshet Moshe, esposa de Moisés, Ahar Shilucheia, depois que a enviara. Ve'et Shnei Baneha, e os dois filhos dela, que obviamente são filhos de Moshe também, né? Asher Shem Echad, no qual o nome do primeiro era Gershon. E aí a gente vai entender o significado. Por que Gershon? Que amar, porque disse quando deu o nome. Moshe disse quando deu o nome desse filho. Ger Haiti, estrangeiro, tornei-me Be'eretz Nahria, em uma terra estrangeira, numa terra estranha. Peregrino me tornei numa terra estrangeira, numa terra estranha. Veshema Echad, e o nome do outro, Eliezer, que, e aí vem o porquê, né, o motivo do nome, Eliezer, porque Elohei Avi, o Elohim, vamos colocar Deus, quando eu disser Elohim, as traduções bíblicas costumam traduzir por Elohim, mas é interessante a gente observar que, por Deus, mas é interessante a gente observar no original o conceito de Elohim, tá? Deixa eu até pegar por aqui não, mas mais pra frente a gente vai ter Elohim, a palavra Elohim. Deixa eu até avançar para mostrar para vocês. Aqui, vou colocar ela em evidência. A palavra Elohim. Se vocês notarem, a palavra Elohim é formada pelas letrinhas Aleph, Lamed, He, Yud e Mem. E aí a gente consegue, através da pictografia, o que é isso? As letras hebraicas têm significado em si mesmas, são como desenhos. Então a gente consegue olhar para a letrinha e entender o que ela traz de significado para nós. Então força primeiro, Lamed, condução, revelar, Yud, mão, e Mem, pode ser juízo, pode ser água, pode ser... O juízo geralmente é subentendido a partir de água, especialmente por conta das águas do Mabul, do dilúvio, preparação, até mesmo criação em alguns... geração, tá? Em alguns casos. Então, a palavra Elohim seria força que conduz e revela o braço, um braço de criação ou um braço de juízo também. Então, aqui a gente consegue entender o significado da palavra Elohim. Elohim é um título, e esse título pode ser atribuído a homens, a juízes, até mesmo a mensageiros celestiais em alguns momentos, mas no geral a gente vê traduções voltadas inclusive para ídolos em alguns momentos,
Então a gente consegue perceber aqui que a palavra Elohim é muito mais ampla do que simplesmente Deus. A palavra Deus que a gente tem no português, ela não consegue descrever o significado real do que em hebraico isso quer dizer. Então a gente consegue entender que é um título, não um nome. Então quando eu disser Elohim, você tem em mente que é isso que a gente acabou de avaliar juntos, ok? Porque o Elohim vi do meu pai, Be'esri, em força, com força, vai atzileni, me livrou, me tirou, na verdade me tirou não, me salvou, me herev parou, da espada de Faraó. Curiosamente, a palavra herev que nós temos aqui é justamente o nome do monte em que o Eterno escolheu para dar as suas ordenanças, né, a Sereta Devarim, seus 10 pronunciamentos, as suas 10 palavras. É interessante a gente observar isso, porque a gente consegue entender um ponto bem que às vezes fica um pouco difuso quando nós estamos estudando os escritos nazarenos, quando Yeshua diz que ele não veio para trazer a Shalom, ele vem para trazer a espada. E aquilo pode causar uma certa aflição em um determinado momento. Sim, Yeshua vem com o objetivo de trazer Shalom, mas antes dessa Shalom que ele traz, que é o quê? O perdão, porque Shalom também vem da palavra Shalem, que significa pagamento de dívida. Então, esse pagamento de dívida que Yeshua faz é um aspecto posterior ao que ele veio primeiramente fazer, entende? Quando ele vem para nós, quando ele nasce, e como um grande mestre, um grande professor, um ser humano maravilhoso, esplêndido, perfeito, ensina a Escritura, ensina a palavra do Eterno, o que ele vem trazer é palavra. Como palavra no sentido de espada. Porque é aquilo que vai tirar o que é ruim de você, vai cortar o que é ruim de você. E é muito significativo nós podermos notar que a palavra espada, no original hebraico, é exatamente as mesmas 3 letras que geram Horev, ou Oreb, que é o nome do monte no qual o Eterno se revelou para a humanidade e trouxe a Sereta Devarim, os 10 pronunciamentos. Então, quando nós vemos Yeshua dizendo que ele veio trazer espada, não é simplesmente que ele veio para fazer o mal, machucar as pessoas, ou usar uma espada para furar alguém. Não, ele veio para trazer a Torá do Eterno. Ele veio para trazer os 10 pronunciamentos em toda a sua plenitude, para que nós pudéssemos observar e praticar por nós mesmos. E através dessa espada, cortar aquilo que é mal em nós, para que nós consigamos separar aquilo que é ruim dentro de nós do que é bom. E nos inclinarmos para o bem. Essa é a função de Yeshua inicial. Ele vem para trazer Tshuvá, é justamente o nome do canal, arrependimento, para que nós pudéssemos olhar para os dias antigos, olhar para o passado, para os caminhos, as veredas que o Eterno deixou pré-estabelecidas, para que nós pudéssemos andar nelas em boas obras e praticar. Isso tudo condensado dentro da palavra Herev, né? Que seria espada, porque essa espada é a representação do próprio Monte Sinai, que nos remete, que nos atrela às 10 palavras, os 10 pronunciamentos do Eterno. Então, quando nós vemos Yeshua falando que ele não veio trazer Shalom, ele veio para Herev, ele veio para a espada, é porque se você tiver Herev, se você for tocado por essa espada, você não vai precisar de pagamento de dívida, você não vai precisar quitar dívida alguma, entende? Se você tem acesso aos 10 pronunciamentos e os pratica integralmente, é claro que nós, dentro das nossas falhas, muitas vezes não conseguimos fazer isso todos os dias de nossas vidas. Mas se nós conseguíssemos o pagamento de dívidas, o Shalom que ele diz que não veio trazer, passa a ser desnecessário. Porque justamente transgredir a Escritura é o que nos traz dívidas. E se você guarda essa espada, se você guarda essa Sereta Devarim, você não comete transgressão, você não cria dívidas com o Eterno, você não cria faltas que não precisarão, então, ser pagas. Então, quando Yeshua diz que não veio para Shalom, é porque como ele veio para a espada, se você praticar o que ele diz, você nem mesmo precisará dessa quitação de dívidas que vem através dele também para nós. Porque sim, Yeshua também quita as nossas faltas, as nossas falhas. Mas o ideal seria que nós praticássemos, nós empunhássemos de maneira tão poderosa essa espada que ele veio nos trazer, e
assim nós nem precisássemos desse quitar de dívidas, ok? Então é só interessante a gente poder observar essa semelhança, né? A mesma palavra flexionada é justamente Horev e Herev, a espada e o monte em que o Eterno se revela. E eu quis fazer esse adendo a respeito do que diz Yeshua, o nosso mestre, né? O nosso professor maravilhoso. E também o meio pelo qual o Eterno utilizou-os para salvar a todos nós, né? Um dos meios de salvação. Que ele usou diversos homens, como Moré Felipe até disse para nós. Shalom, meu irmão. Shabbat Shalom, né? O Eterno te abençoe e te guarde. E ensinou para nós no último Shabat. E então vamos seguir com a nossa leitura interpretada. Então, que livrou da espada de Faraó? O nome do menino é Eliezer. O Elohim de meu pai me fortaleceu, porque com força me livrou da espada de Faraó. Vamos centralizar para vocês. Ficou legal. Vaiavô Itrô. E trouxe Itrô. Roter Moshe. Olha como repete, né? O sogro de Moshe. Ubanaev ve isto et Moshe. Os filhos. Então, e veio, na verdade aqui é melhor do que trouxe. E veio Itrô, o sogro de Moshe. E os seus filhos, os filhos dele, os filhos de Moshe. E a esposa de Moshe, para Moshe. El Hamidabar Asher Hu One Sham Har Elohim. Num ponto em que o povo acampava no deserto, no monte de Elohim. Então ele trouxe os filhos de Moshe e a esposa de Moshe, que estavam longe, porque, não sei se vocês se recordam, a gente viu que Moshe, quando estava indo em direção ao Egito, não tinha circuncidado seu menino, e aí, nesse ponto, o Eterno vem encontrar Moshe e o trata de maneira muito dura, e Tzipporá vai lá e faz a circuncisão do menino, e aí Moshe é livrado da morte, não morre, né? E nós vemos aí tudo ficando bem, mas Moshe enviando a sua esposa. Então, isso não é bom. Moshe se separou da sua família, deixou a sua esposa longe. Não foi um divórcio, não é isso que eu estou dizendo. É justamente que, como se tivesse havido um tipo de discórdia entre eles, e por conta disso, Tzipporá voltou para a casa de seu pai naquele momento. Então agora, Itró, o sogro de Moisés, traz a sua filha e os filhos de Moshe para encontrar com Moshe no lugar em que eles estavam acampados, que era no deserto, né? Onde acamparam na frente da montanha de Elohim, ok? Então vamos seguir aqui. Vamos ver se está centralizado para vocês. Vaiomer el Moshe, e disse para Moshe, Ani Rotnecha, eu sou o seu sogro, e Tro, aqui, como eu disse já, Jetro vai estar na sua escritura, mas é Itro, Ba, eu vim, Elecha, para ti, eu vim para ti, Ve Esterra, com sua esposa, Ushnei Baneha, e com os dois filhos dela, e Ma, junto com ela, né? Então ele declara formalmente que veio para Moshe para trazer a sua filha, né, a esposa de Moshe e filha de Itró, junto com os seus netos de Itró e filhos de Moshe, para esse reencontro. Vamos ver o que acontece em seguida. Está centralizado. Vaietse Moshe likrat, e saiu Moshe para encontrar Rotno, o sogro dele. Vaishtahu, e se prostrou. Olha que legal essa palavra aqui, se prostrou. Muitas vezes nós vemos isso aqui, e em determinados pontos essa palavra Vaishtahu ou Vaishtahaveh pode ser traduzida como se prostrar em sinal de adoração. Não, é um sinal de respeito no Oriente Médio, é um cumprimento. Fica claro que nós podemos ver aqui que ele está cumprimentando o seu sogro, ele não está prestando uma homenagem de adoração, de serviço no sentido de idolatria, como a um ídolo. Não, não é isso. Então é interessante a gente poder ler no hebraico, que a gente consegue ver exatamente o que significa essa palavra. Então dizer que alguém se prostrou para outra pessoa é um sinal claro de idolatria? Obviamente que não é. Mesmo porque nós vemos o próprio Avraham Abraão, o nosso pai, se prostrando diante dos filhos de Het. Então é interessante a gente poder fazer essas observações para que, conhecendo o original, nós não fiquemos reféns
de determinadas interpretações teológicas e traduções, que não deixam de ser interpretações, que possam nos trazer algum tipo de pensamento que não seja compatível com aquilo que o Eterno deixou revelado em sua escritura para nós. Então, o conhecimento do hebraico é importante para que nós possamos nos libertar. É isso que Yeshua nos diz, não é? A verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é importante que nós conheçamos a verdade do começo ao fim. E o princípio dessa verdade é justamente entender o hebraico. Até a própria palavra emet, a própria palavra verdade, nos traz essa lição. É o contrário de shaker, é o contrário de mentira. Se nós observarmos, a gente pode ver que a palavra emet, você que já assistiu meus ensinos sabe que meu forte não é escrever, nem mesmo em português, quanto mais em hebraico, né? Então, por favor, peço aos irmãos encarecidamente que dêem um desconto. Então, a palavra emet, que deveria estar escrita aqui, né? Tá aqui na tela. Ela traz pra gente, ela memora a gente algo que tem começo, meio e fim. Se você já estudou o Aleph Bet, você sabe que o Aleph Bet começa com a letra Aleph e termina com a letra Tav. E o mem fica ali no meio. Então a verdade tem começo, meio e fim. Então quando Yeshua nos ensina que a verdade nos libertará, nós precisamos começar do início. E a melhor maneira de começar do início é entender como a origem daquela situação. Então a origem da Torá, a origem da palavra do Eterno para as nossas vidas é justamente no idioma original. É no idioma hebraico, é no ivrit, a língua que Yeshua falava, seus discípulos, seus alunos, seus talmidim falavam. E então é interessante a gente entender que nós precisamos, sim, entender a letra as letras hebraicas, a escrita hebraica, o idioma hebraico, o suficiente para que você possa se libertar de doutrinas que podem toldar a sua visão e te trazer amarras. Não nos esqueçamos nunca que a religião, não estou falando de lado A, lado B nenhum, estou falando de todas as religiões. Elas têm o poder de amarrar as pessoas. E esse amarrar vem através do toldar a visão, do impedir que você enxergue a escritura do Eterno da maneira com que ela foi feita. Esse é o ponto todo. E a melhor maneira de você garantir que você está tendo acesso a isso, ao original, ao que o Eterno realmente quis te dizer, é conhecer o Ivrit. E por isso eu convido você, aqui no canal mesmo, fazer um curso do idioma hebraico. É gratuito para você poder sentar, estudar com calma, aprender, analisar as letras em hebraico, analisar as palavras em hebraico, e aí poder extrair o máximo do que o Eterno planejou para você, dos ensinos que o Eterno deixou lá para você. Então, e você pode acompanhar de graça aqui no canal um curso como esse. Então eu recomendo, se você não sabe hebraico, eu também não soube um dia, não consegui entender nada, inclusive quando eu comecei não conhecia o canal Ativá Total, sofri muito, paguei caro em cursos e não entregam nem a metade, nem um terço, nem um décimo do que o Moré Marcos Felipe entrega no curso gratuito aqui do canal. Então você está tendo a oportunidade de aprender hebraico de uma maneira fantástica, com uma didática maravilhosa. É só clicar, estudar, se aplicar, que pode ter certeza, é o propósito do Eterno, restaurar todas as línguas das pessoas para o original, para que todos possam honrar e servir e adorar ao Eterno em língua santa, que é o Ivrit. Então, vamos, com esse pequeno adendo, vamos seguir, né? Ah, sim, eu disse que era o contrário de shaker, né? Eu vou escrever shaker aqui para vocês, que é mentira, tá bom? Aqui, esse ficou feio, viu? Eterno, me ajude. Shaker. Mais ou menos assim, né? Shaker. Se vocês notarem, aqui nós temos a penúltima letra, a antepenúltima letra e a antepenúltima letra, todas fora de ordem. A mentira não tem começo, nem meio, nem fim, é só tudo lá mais final, ainda meio embolado. Então é diferente do que nós temos na verdade, né? Só legal aí a gente poder observar como o Ivrit, o hebraico, traz também mais lições diretamente nas suas letrinhas. Então, a gente viu que Moshe se prostrou diante do seu sogro, né? Ele se prostrou, o cumprimentou, Vaishak, e o beijou, Lo, né? E beijou, Vaishalu, e o interrogou, e o perguntou.
perguntou se tava tudo bem, né? Como que ele estava. A gente vai ver aqui. Vai Shalu Ish Lerehu, e perguntou o homem para o seu próximo, Le Shalom, por Shalom. Tá tudo bem? É isso que aqui quer dizer. Então ele se prostrou, beijou o sogro e falou, tá tudo bem com você? Tem paz para você? E aí a gente sabe que Shalom é muito mais do que só paz, né? Além de ausência de dívidas, como nós já citamos anteriormente, é saúde, bem-estar, segurança, alegria, felicidade, tudo de bom nesse sentido que vem do Eterno para nós. Vaiavou Elá, e o levou, perdão, a Orelá, e o levou para a tenda dele. Então, ele cumprimentou o seu sogro e o levou para sua tenda. Vai Safer, e acrescentou. É legal a gente poder observar, né? A palavra contou. O contar em hebraico tem a ver com justamente o contar de números, né? No português. É interessante a gente poder observar essa semelhança, né? Por exemplo, a gente fala, vou contar uma história. É realmente bem parecido no hebraico. Então, vai Safer Moshe ele Hotno. Então, e contou Moshe para o sogro dele, Etikola Sherasa Adonai lhe farou. Tudo o que fizera Adonai para Faraó, Uli Mitzraim, e para os egípcios, Al Odot Israel, por conta de Israel. Etikol Hatila A Asher Mitzatam Baderech, e todas as aflições que encontraram no caminho, vai Tzalem Adonai, e os livrou Adonai. Aqui é interessante a gente olhar para a palavra Vaitzal, né? Tzalem. É interessante que a raiz da palavra pode ser, não é certo, tem a palavra sombra no meio, Tzal. Então veja, num ambiente tão escaldante quanto o sol que tem ali no Oriente Médio, sombra é realmente um refúgio. Então a ideia de salvar também, a gente pode encontrar a palavra refúgio, uma sombra na qual você pode se revigorar. Então, o revigorar do Eterno que veio para o povo naquele momento. É bem bonito, né? A gente poder enxergar isso aqui também. Vamos seguir aqui. Vaihat, e alegrou-se. Aqui é uma alegria empática, não é só simra. É diferente. É uma alegria de realmente se colocar no lugar, e por se colocar no lugar, sentir o mesmo alívio que o povo sentiu, sentir a mesma dor que o povo sentiu, e agora, depois de ter passado por essa montanha russa, que foi essa trajetória da saída do povo de Mitzrayim, do povo do Egito, poder se alegrar com o povo. É bem interessante poder perceber como o hebraico traz essa palavra especial aqui. Então, Vaihad, e alegrou-se de forma empática, e tro al kol hatová, por conta de todo o bem, Asher asa Adonai le Israel, que fizera Adonai para Israel, Asher etzilo meyad Mitzrayim, que os livrara da mão dos egípcios. Vaiomer Itro, Baruch Adonai, bendito seja Adonai, disse Itro, bendito seja o Eterno. Asher etziletir meyad Mitzrayim, que os livrou da mão dos egípcios, o meyad Paró, e da mão de Faraó. Asher etzilet yaam mitachat yad Mitzrayim, que livrou o povo da mão, de debaixo da mão dos egípcios. Muito bonito, né? E aí aqui eu vou fazer um parênteses para que nós somemos a gemátria do nome de Yitro, tá? Gemátria, para que você que nunca viu, é justamente o valor numérico das letrinhas. Isso aqui em todo idioma antigo era normal, igual por exemplo, a gente estudou números romanos. Eu nem lembro mais, X era 10, né? O V era 5, se não me engano ele era 50 e por aí vai. No hebraico nós temos isso também. E tem tabelinhas que você consegue encontrar, inclusive no canal você pode encontrar, e a gente consegue fazer a conta, e essas somas conseguem revelar coisas maravilhosas para nós. Quer ver um exemplo? Vamos fazer agora a gemátria de Yitro. Aqui nós temos 10. Eu vou mudar de cor se vocês me permitirem, porque pode confundir com o que está do lado, né? Então eu vou mudar de cor aqui. Vamos colocar vermelho mesmo. Eu vou colocar um pouquinho mais fininho. Tá na tela? Tá na tela. Aqui é 10. Aqui é 400. Aqui é 200. E aqui é 6.
200 com 400, 600. Alô, Moré Renato de Brínzio, mais 10, 610, mais 6, 616. Aqui nós temos então o valor da gemátria, a somatória das letrinhas do nome, né, de Yitro. Vamos anotar aqui, 616. Agora aqui eu posso usar um pouquinho maior, né? 616. Legal. Agora olha que legal. Se nós somarmos aqui a Torá, a instrução do Eterno, nós também vamos ter 616. Não é Torá a palavra solta, é a instrução, como se fosse uma instrução específica. Vamos olhar aqui. 5 mais 400, mais 6, mais 200, mais 5. Somando tudo, 200 com 400, a gente tem 600. 600 mais 5 mais 5, 10, mais 6, 616. Vamos anotar aqui. 616 também. Então veja, a Paraxá em si, o nome de Yitro nos rememora a própria instrução do Eterno. A instrução mais importante. Se nós observarmos, a instrução mais importante está condensada dentro da Paraxá Yitro. Como eu disse, as Aseret Devarim. Eu acho isso bastante interessante. E qual que é a essência? Qual que é a essência? Para a gente achar a essência disso, nós podemos somar as letrinhas. 6 com 6, 12, com 1, 13. E 13 é justamente o valor numérico da palavra Ahavá. Ahavá, que significa amor. Ahavá. Ahavá significa amor. Dá para fazer a gemátria também aqui. 1 mais 5 mais 2 mais 5. Somando tudo, 10 com 2 com 1, 13 também. Então, a essência dessa paraxá, a essência dessa instrução tão importante é justamente o amor que o Eterno tem por nós. Ele não quer perder um único ser humano. Ele, na sua grandeza enorme, e nós, na nossa pequenez, ainda assim ele se preocupa com cada um de nós. É isso, se preocupa tanto que nós vamos ver que as 10 palavras, a instrução do Eterno para a humanidade, vem na segunda pessoa. Ele está falando, e do singular, está falando com você. Está falando comigo. Está falando com cada um de nós individualmente. Isso é maravilhoso de poder ser observado. Então nós temos aqui o 13. E ainda nós podemos refinar ainda mais se nós quisermos. Podemos pegar o 13 e somar com 3 e encontrar o número 4. E o número 4 fala da letra Dalet. E Dalet significa porta. E a porta é justamente o acesso para alguma coisa. Ela acessa, mas ela também separa. Então, a importância de nós entendermos essa instrução é que nós temos o poder de aceitar uma oportunidade que vem do Eterno para nos separarmos das coisas mundanas e nos focarmos naquilo que é do Eterno. E justamente existe um dia propício para isso, que é o Shabat. E olha que coisa legal. Se nós formos nas Aseret Devarim, nas 10 das palavras, nos 10 pronunciamentos, nós vamos ver que existe justamente o quarto, e o quarto fala a respeito disso. É o dia de Shabat em que nós separamos para santificar. Zahor et yom ha-Shabat lekadisho. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Então, olha que legal como a gemátria do nome de Yitro consegue trazer uma série de ensinos para nós, a respeito inclusive do que nós vamos ver. São vários spoilers, né, do que a Paraxá tem para apresentar para nós. E aí, o mais bonito de tudo é que nós vamos ver que Yitro traz um testemunho muito bonito, dizendo que o Eterno é maior do que todos os outros deuses, todos os outros Elohim. Olha só que legal, ó, todos os outros Elohim. Nossa, eu fiz errado aqui. Pera aí, pessoal. Peraí. É esse aqui, ó. Quero marcar para vocês, olha aqui. Maior do que todos os deuses. Olha só que legal. Maior do que todos os deuses. Então é como se ele estivesse comparando o Eterno. O Eterno não tem comparação, é claro, mas é uma coisa natural para uma pessoa que é sacerdote. Ele deve ter contato com diversos deuses estranhos à Escritura. Estranhos ao que o Eterno ensina, justamente porque Adonai Elohim, Adonai Errado, o Eterno nosso Deus, o Eterno é um. Então, ao observar isso tudo, e ele provavelmente já conhecia o Eterno,
não profundamente, ele não tinha experienciado, essa é a beleza da coisa. Quando Moshe conta para ele, ele vive aquilo, e o coração dele se volta ao Eterno, ele faz chuvar dentro do seu coração para o Eterno. E aí ele engrandece o Eterno dentro de todas as nações, ele declara a grandeza do Eterno. E olha que legal, a gente consegue pegar um Tehillim, que é justamente o Tehillim de número 108, você pode ver aqui, e no seu verso 4, nós temos isso aqui, Odira ba'amim Adonai, ve azamri, tá pequenininho, né? Deixa eu dar um zoom que vamos facilitar para todos nós. Espera só um instantinho. Pronto, agora a gente consegue ver um pouco melhor, né? Vamos lá. Odra ba'amim Adonai. Então, te louvarei entre as nações, entre os povos, Adonai. Ve azameriha. E então cantarei bal umim. E te cantarei a ti entre as nações. Olha que coisa mais linda, né? A gente tem esse Tehillim dando exatamente o mesmo valor numérico. 616. Que coisa poderosa, né? E tem muito a ver com o que Itró faz. Ele aprende do Eterno, ele constata a grandeza do Eterno, que o Eterno é maior do que todos os Elohim estranhos das nações, e ele diz Baruch Adonai, bendito seja o Eterno. É justamente a mesma ideia do que esse Tehillim nos traz. Parem para pensar. O próprio Itró pode ter voltado para sua terra, e a gente vai ver que ele volta, e lá, entre uma nação diferente do povo de Israel, ele faz o quê? Deve cantar, louvar o nome do Eterno, né? É bem curioso, bem bonito de notar que uma frase tão grande tenha exatamente o mesmo valor numérico, 616. Eu vou inclusive fazer essa soma aqui com vocês, para ficar... Eu quero que fique bem evidente isso. Então vamos lá. Rapidamente, vou agilizar, pessoal, para não ficar muito extenso. 1 mais 6 mais 4 mais 20. Então aqui 20 com 10 com 1, 31. Aqui 2 com 70 com 40 com 10 com 40. 40 com 10, 50. 50 com 70, 120. Com 40, 160. Com 2, 162. Adonai é 26. 5, 6, 5, 10. Só somar aí. Aqui é 6 no Vav, 1 no Aleph, 7 no Zai, 40 no Mem, 200 no Resh e 20 no Kaf. Então aqui a gente tem 220, 260, 260 com 14, 274. 274. Bal, 32, 2 com 30. E aqui 1, 40, 40 com 10. 91. Então agora a gente tem que somar 91. Opa, feio, né? 91. 91 com 32 com 274 com 26 com 162. Essa continha vai dar 616. Você pode somar aí que você verá, tá bom? Vai dar certinho. Se quiser colocar na calculadora, eu vou deixar um instantinho para você fazer aí, ó. 31, 162, 26, 274, 32 e 91 de novo. Então, é interessante a gente poder observar isso, né? Vamos ler, inclusive, a tradução. Ó. Eu te louvarei entre os povos, Adonai, e a ti cantarei entre as nações. Vamos seguir aqui. Deixa eu apagar. Para a gente poder ler juntos. Nós não lemos ainda, né? Esse aqui. Atá, agora, e dati, agora eu conheço. Agora eu realmente sei. Que gadol Adonai, que grande é Adonai, Mikola Elohim, do que todos os deuses, do que todos os ídolos pagãos, que vadavar asher zadu aleihim, porque foram arrogantes contra o povo de Adonai. O povo de Adonai aqui está implícito. Então ele tá mostrando o quê?
que do conhecimento prévio que ele tinha desses deuses, eles sempre se apresentavam como grandes e arrogantes contra o Eterno, né? O ensino a respeito desses deuses, justamente porque são muitos deuses, e eles foram arrogantes porque o Eterno é um. Geralmente é isso que acontece nas culturas politeístas que começam a ter contato com o monoteísmo, né? Mas é claro que isso é uma especulação, a gente não tem ideia do porquê que ele enxerga essa arrogância. Isso que eu disse é um dos motivos plausíveis, mas tem muitos outros que podem realmente trazer à tona, à luz, essa arrogância, né? Então vamos seguir aqui. Vaikar itro roten Moshe, olá, e tomou Itro, sogro de Moshe, um olá, uma subida. Olá é algo que vai, geralmente é um sacrifício de subida, que sobe, né? Por exemplo, a fumaça, o cheiro sobe ao Eterno. Então, o zivachim, e sacrifícios, le Elohim, a Elohim, ao Eterno, vai avô Aharon, vichol ziknei Israel, e veio Aharon, e veio Arão, o irmão de Moshe, e todos os anciões, né? Todos os anciões de Israel, le'echol, para comer, lechem, comer pão, imroten Moshe, com o sogro de Moshe, lifinei a Elohim, diante de Elohim. Isso aqui parece ser uma coisa que é simplesmente um jantar. Não é isso. Esse comer pão diante do Eterno tem a ver com internalizar que o Eterno é o que traz a vida, é o que traz o sustento. Ele ofereceu esses sacrifícios, come também destes sacrifícios, e com isso ele constata que ele tem parte com o Eterno agora. Ele faz parte do povo do Eterno. Porque o Eterno não discrimina por origem, mas sim por intenção do coração e prática. E aqui, o sogro de Moshe, a partir deste ponto, ele está inclinado a obedecer a Adonai, a declarar a grandeza e a unidade do Eterno. Isso é maravilhoso. Esse comer pão é como se fosse um momento especial de consagração entre todos eles diante do Eterno, para uma recepção, para demonstrar a chegada de Yitro, a fé em Adonai. É muito bonito poder observar isso. Vaihi mimaharat vayeshev Moshe, e foi no dia seguinte, e voltou Moshe lishpot et ha'am, para julgar o povo. Vayamod ha'am, e ficou de pé o povo al Moshe, em cima de Moshe, sobre Moshe. É uma coisa que a gente consegue perceber, que o hebraico dá a entender pra gente que eles estavam sufocando Moshe. Era tanta gente, tantas pessoas querendo realmente ter um pedacinho da atenção de Moshe para resolver um problema aqui, um problema acolá, que a impressão que se dava é que eles estavam em cima de Moshe. Mina boker ad arev, de manhã até o entardecer. Não tinha um tempo livre. Era o tempo inteiro, o tempo inteirinho, com o povo em cima de Moshe. O povo diante e em cima de Moshe. Então, é isso que acontece no dia seguinte. Esse lishpot tem a ver com da decisão daquilo que é a vontade do Eterno. A gente vai entender já. Então, vamos lá. Vayare roten Moshe, e viu o sogro de Moshe, etikola sherhu oselam, tudo que ele fazia para o povo. Vaiomer, e disse, ma adavar hazé asher ata oselam. O que é isso que você está fazendo com o povo? Por que você está fazendo isso com o povo? O que é isso? Oselam. Madua ata yoshev livadecha vichol ha'am nitzav alecha. Min boker ad erev. Então, o que você está fazendo isso com o povo? Porque qual que é o motivo de você sozinho estar sentado diante do povo que passa o dia em pé, como informação de exército, pronto para engolir você vivo em cima de você, desde cedo até o entardecer? O que é isso que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? Legal, vem buscar então esse direcionamento. E aí ele continua, né? Ele complementa. Que Irielahem davar,
Porque se houver para eles algum assunto, ba'elai, o assunto chega a mim. Ve shafatiti, e eu faço juízo, be'in ish ube'in rehu, entre o homem e entre o seu próximo. Fi rodaiti, e os faço conhecer, et rokei Elohim, ha-Elohim, os estatutos de Elohim, ve'et toratai, e a sua instrução. Então, o que chega para Moshe é a palavra, é o assunto, e ele julga entre o próximo, e o homem e o seu próximo, e aí ele devolve para o povo, faz o povo conhecer os estatutos de Elohim e a Torá de Elohim, a instrução de Elohim para o povo. Vai Omer roten Moshe elaiv, e disse o sogro de Moshe para ele, Lotova davar asher atah oseh, não é bom isso que você está fazendo, não é legal. Navol tibol, você vai ficar desgastado. Gamatá gamaam hazeh asher imar, tanto você quanto este povo que está com você. Que kavet mimera hadavar, porque muito pesado é isso para você, essa tarefa é muito pesada para você. Lotuhal ashu livadecha, você não pode fazer isso aqui sozinho. Antes de você conseguir fazer isso, dar um atendimento que o povo precisa, fazer o povo conhecer o que precisa conhecer, antes disso acontecer, você vai estar desgastado. Você e o povo, é insustentável a situação que você está. É isso que ele disse para Moshe. Atá, agora, Shema bikoli, escute a minha voz, dê ouvido para a minha voz. E atzira vehi Elohim imar, eu vou te dar um conselho e Elohim estará contigo. Eye atá la'am mul a Elohim, coloque-se diante do povo, seja você para o povo diante de Elohim. Reveetá atá et hadevarim el ha-Elohim, e você, estando diante de Elohim, pegue os assuntos e leve para Elohim. Mas a questão é, Moshe até aqui está fazendo isso. Ele pega o assunto do povo e leva para o Eterno. A questão é como ele vai fazer isso. Então veja, ele reforça o que é positivo no que Moshe está fazendo. Ele está dando uma crítica construtiva. É muito complicado esse negócio de crítica construtiva, porque geralmente é só alguém dizendo que está ruim o que você está fazendo e boa, só para constatar um fato negativo. Mas aqui não. Veja como ele faz. Ele fala o que está errado, fala o que está ruim, e aí ele diz o que está bom em seguida. Olha, você vai pegar, vai estar diante do povo e vai levar a palavra pro Eterno. O que está acontecendo com o povo, você vai levar pro Eterno. Até aqui tá ok, tá? Então, ele, além de notar o problema, ele dá prontamente uma solução. Ele não só fica ali parado, ele dá uma solução. Vamos ver qual que é a solução. Vê Rizi Harta, aqui é legal. Essa palavra, a raiz dessa palavra é Zohar. Então você vai fazer brilhar Etihem para eles, Etihahukim, Ve'et Hatorot. Você vai fazer brilhar, resplandecer diante deles, diante do povo, os estatutos e as instruções. Ve'rodata lahem et haderech, e fará com que eles saibam o caminho Yelhuba, em qual eles têm que andar. Ve'et ha-maase asher yasun, e aquilo que eles realmente devem fazer. Muito interessante a maneira como ele expõe, né? É como se ele diz para Moshe que Moshe deveria resplandecer. Não é ficar só aquela luz contida, algo que quase não ilumina. É realmente disseminar essa luz, para trazer luz a respeito de todas essas questões. E aí, para isso, ele também tem uma fórmula. Ve'atá tireze mikol ha'am, e você observará, escolherás observando, olhando com atenção, examinando cuidadosamente, mikol ha'am, de todo o povo. Anshei ha'il, homens virtuosos, Ire Elohim, que temem a Elohim, Anshei emet, homens de verdade, Sinoei Batsa, que odeiem o ganho injusto, Vi Samta, e colocarás e os porás, Alehem, sobre Sarei, os colocarei como príncipes, Alafim, de 1000, Sarei Meot, príncipes de 100, Sarei Ramshim,
príncipes de 50, Vi Sarei Asarot, e príncipes de 10. Agora, olha que legal, dá pra gente observar, se a gente somar a gemátria dessas letrinhas que estão em vermelho aqui, nós vamos ter o valor numérico de 2041. E nós temos um outro verso na escritura que tem exatamente o mesmo valor. Essas palavrinhas que eu coloquei em vermelho aqui são justamente as palavrinhas que determinam os homens que deveriam estar à frente do povo de Adonai para ajudar Moshe no processo de juízo, no processo de fazer a luz do Eterno brilhar. Zohar, o resplendor dos Hukim e das Torot, das instruções e dos estatutos do Eterno. Vamos somar aqui rapidamente? Vou fazer a soma rapidinho para a gente ter essa certeza juntos. Vou fazer para baixo. Então, 1 mais 50 mais 300 mais 10. Aqui nós temos 350. Eu coloquei a setinha de um jeito muito feio. 361. 361. Aqui nós temos, vou até apagar esse 10 daqui. 10. Aqui nós temos 8 com 10 com 30 dá 48. Aqui nós temos 10 com 200 com 1 com 10. Então nós temos 221. Aqui nós temos 1 com 30, com 5, com 10, com 40. Então aqui 55, 85, 86. Aqui nós temos 1 mais 5. Opa, aqui não. Vamos para lá. Aqui nós temos 1 mais 50 mais 300 mais 10. A gente já tinha feito essa, né? 361. Sim, já tínhamos. Aqui, Emet, 441. 1 mais 40 mais 400. Aqui é 300. É a mesma que antes, só que é o contrário, né? Mais 50 mais 1 mais 10. Também vai dar 361. Então nós temos 2 mais 90 mais 70, que vai dar 162. Vamos somar isso aqui tudo agora. Vou colocar na calculadora, que eu não vou fazer essa continha aqui não, galera. Eu tô com a matemática enferrujada. Na verdade eu gosto de fazer de cabeça, mas a chance de errar é grande, né? Mais 221, mais 86... mais 361, mais 441, mais 361, mais 162. Exatamente, deu 2041. Vou anotar aqui do lado. Na verdade já está anotado, 2041. Aí olha que legal. Essas palavrinhas que revelam as características dos homens que poderiam estar ajudando Moshe, que são qualidades, representam homens virtuosos, homens de virtude. Nós temos um outro versículo na escritura que tem exatamente o mesmo valor numérico. A gente pode somar aqui também, que nós vamos encontrar 2041 também. Vamos colocar aqui em cima, ó. Vou tentar fazer mais rápido aqui. 240, 250, 251, 257. Vamos ver se dá certo. 257. 257. Shaul. Então, 330, depois a gente vem lendo, tá? 337. Aqui 31. Aqui 70 com 10, 80. 80 com 10, 92. Aqui 200 com 201, com 6, 207. Aqui 51, aqui 31. Opa, não. Aqui 40. Aqui 311,
Aqui nós temos 20, 40, 60, 69, 71. Aqui nós temos 83 com 50, 133. Aqui nós temos 6 com 5, 11, com 2, 13, com 10, 23, 24, 29, 429, 469. 469. E aqui nós temos 1 com 30, com 10, 41. Vou somar tudo agora. E nós vamos ler juntos. 257, mais 337, mais 31, mais 92, mais 207, mais 51, mais 40, mais 311, mais 71, mais 133, mais 469, mais 41. Opa, parece que faltou um Aleph. 2040 deu aqui. Deixa eu ver se eu encontro. Achei, olha só. Não ia dar certo porque eu comi um Aleph. Comi esse Aleph aqui. Então vou fazer esse de novo aqui com mais calma. Palavra grande. Me confundi um pouquinho. Vamos lá. 6 com 5, 11 aqui. Com 2, 13. Com 10, 23. Com 24 aqui. Com 6, 30. 30 com 40, 70. Com 400, 470. Agora sim, tinha colocado 469. Então a diferença é 1 mais 1. 2041. Se quiserem anotar aí para depois vocês conferirem também, vocês vão ver que dá 2041. E o mais bonito, olha só, quem que esse verso vai revelar pra gente? A quem que esse verso traz luz? Olha que coisa mais linda. Vai Omer Shaul, e disse Shaul, olha só, o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, e disse Saul, El Abdai, aos seus servos, Reúna, procurem, por favor, li, para mim, um homem, bom, um homem que seja bom, linagen, para tocar instrumentos musicais, ve'haviotem elai, e o tragam para mim. Quem foi o homem que foi levado diante de Saul? Davi da Meler, o rei Davi, na época era só um menino, né? Não era um rei, mas David. E o coração dele, olha que legal, este verso tem a mesma gemátria das características dos homens escolhidos para ajudar Moshe, para liderar o povo, tem exatamente o mesmo valor numérico da frase que nos revela o rei Davi, que traz o rei Davi para o contexto da escritura. Olha que coisa mais linda, eu achei isso aqui muito interessante. Os dois revelam, então, a mesma essência, a essência do próprio rei Davi. Que seja pleno o coração segundo o coração do Eterno. Traga o quê? A plenitude do Eterno. Perfeição. Um juízo certo, reto. Se a gente somar, inclusive, 2041, dá o número 7, né? A raiz é 7. Mostra essa plenitude. E revela também que estes homens não são por si só poderosos em si. Não. Eles são ferramentas do Eterno. E 7 é justamente a letra Zain. Vocês se lembram disso? Letra Zain. E a pictografia da letra Zain é ferramenta. Mostrando que estes homens são ferramentas do Eterno. Eu achei isso aqui bem legal e resolvi trazer para vocês. Vamos continuar com o conselho de Yitro. Vai shaftu etam, e julgarão o povo Berolet, a qualquer tempo, verraiá kol hadavar hagadol, e toda palavra que seja grande, todo assunto grande, e aviu eleich, trarão para você. Virrol hadavar hakaton, e todas as palavras pequenas, todos os assuntos pequenos, ishfituhem, eles mesmos julgarão. Vi raquel me aleira, vi nasiu itar. E eles carregarão, eles levantarão o peso com você. O peso estará também sobre eles e você ficará aliviado. Então ele deu uma solução para um problema que consumiria Moshe, consumiria o povo. Aqui a gente vê como é a humildade de Moshe.
é maravilhoso. Gente, vocês pararam para pensar que Moshe foi o homem utilizado pelo Eterno para abrir o Yam Suf? Muitas vezes para trazer diversas das pragas, ele mesmo anunciava. Vocês têm noção do relacionamento de Moshe com Adonai, com o Eterno? Moshe decide escutar. Era seu sogro, tudo bem? Mas ele analisa o conselho e aceita o conselho de seu sogro. Isso mostra muito do caráter do Eterno. Infelizmente, nós podemos ver que muitas pessoas que atingem um status, uma posição de aparente poder, esquecem que são Zayin, esquecem que são ferramentas e passam a achar que eles são poderosos por si só, que o poder emana deles. Isso traz arrogância. E nunca pessoas arrogantes vão acatar bons conselhos. Não vão aceitar. Ele poderia falar: quem é você que acabou de realmente ter um relacionamento com o Eterno para querer ensinar a mim que fiz todas essas coisas? Se ele tivesse soberbo, orgulho no coração, ele poderia fazer isso. Mas Moshe humildemente escuta seu sogro, que é uma pessoa que recém achegou-se à fé, dá ouvidos e pratica. Se o mundo tivesse, se nós todos, tivéssemos o coração mais humilde, mais parecido com o coração de Moshe, tenho certeza que a terra seria diferente, Tudo seria diferente. Então é bonito também da gente parar e observar esse caráter de Moshe em aceitar as decisões vindas de Troá, os conselhos vindos de Yitro. Isso revela muito sobre Moshe, sobre o caráter de Moshe, como ele era realmente um homem muito especial, Não à toa foi escolhido pelo Eterno para fazer tudo quanto foi feito, Im et hadavar hazeh ta'aseh, se é isso que eu estou te falando, você fizer, vetzvira Elohim, e Elohim assim te ordenar, vai achalta amad, você caminhará firme, vegam kol ha'am hazeh, e também todo este povo, al mikomo yavo veshalom, e todo este povo encontrará o seu lugar em paz. Veja que ele condiciona o conselho, Isso que eu estou dizendo para você é bom, mas faça se quem ordenar. Elohim. Então Moshe também traz um conselho de sabedoria. E ele ensina pra gente, caso nós vejamos alguma situação de algum irmão nosso que nós possamos ajudar, não é criticar, dar pitaco para atrapalhar. É a partir do momento que nós encontrarmos algo que está fazendo mal para o nosso irmão, se nós tivermos a intimidade de chegar e conversar com ele, com esse irmão, não só falar o problema, mas se for para falar, já tem uma solução. E não diga que ele deve fazer de qualquer forma, não. Que ele deve falar com o Eterno, pedir orientação para, se aquilo for bom, aí sim ele executar. Isso aqui é uma fórmula maravilhosa para a gente aplicar nos nossos dias, Vaishma Moshe li kol hotno, e ouviu Moshe a voz de seu sogro, Vaias kol asher amar, e fez tudo o que ele disse. O conselho, levar o conselho ao Eterno, e o Eterno ordenar para que isso fosse aplicado ao povo. Vai virar, e escolheu Moshe, Anshei Reil, homens virtuosos, capazes, Mikol Israel, de todo Israel, vai ten otam rashim, e os colocou como cabeças al-Ha'am, sobre o povo, Sarei alfim, príncipes de 1000, Sarei meot, príncipes de 100, Sarei hamshim, príncipes de 50, Sarei asarot, príncipes de 10, chefes de 10, Líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000. Vaishtu et ha'am, e julgavam o povo, beholet, a todo tempo, et hadavara hakashá, e a palavra mais dura, mais difícil, e aviu nel Moshe, traziam a Moshe, vikol hadavara hakaton, e todas as palavras, todos os assuntos menores, pequenos, ishfutuhem, eles mesmos julgavam. Vaishilach Moshe et hotno, e enviou Moshe o seu povo, despediu-se dele, o seu sogro, e despediu-se dele. Vaieler lo el artso, e ele caminhou então para a terra dele. Queridos, então, tendo estudado
aqui o primeiro capítulo de Shemot, tendo estudado o primeiro capítulo de Shemot, na verdade Shemot não, perdão, o 18º capítulo de Shemot e o primeiro capítulo da Parashá Yitro. Nós encerramos essa noitinha. Espero que você tenha um bom jantar com a sua família. Espero que seja uma noite muito abençoada, que você recarregue suas forças. Medite nisso que a gente aprendeu hoje. E amanhã, se o Eterno assim nos permitir... Olha quem tá lá, temos uma visitante. E amanhã, se... Não tá dando pra vocês verem, né? Peraí que eu vou mostrar. Ah, agora ela saiu. Meu Deus do céu. É gatinha. Pretinha. Oh, meu Deus. Vem cá dar oi pro povo, vem. Vem cá, vem cá. Isso. Vou mostrar você pro pessoal. Essa aqui é a minha gatinha. Ó. Ó lá. Ali, ó. Não é coisa fofa. Amanhã, se o Eterno assim permitir, então, a gente dá continuidade nos ensinos, no estudo da Parashá Yitro. Vou deixar vocês com um Tehilim por aqui. E vamos escutar juntos a Birkat Kohanim primeiro para recebermos essa bênção do Eterno tão maravilhosa na voz do Garganta de Aço Yosef Torres, e assim nós nos despedimos. Lehitraot, Shabbat Shalom e Laila Tov. Beijo no coração de vocês, meus irmãos.
שיעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שטוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יורדי הנשעים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, במושב עצי לא ישב, כי בתורת השם חפצו, ובתורתו לביגן יומם ולילה. כישל כתולה פגל מים, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח, וכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך שם טוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם,